Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que nesse período de pandemia esteja tudo ok com todo mundo. Nós estamos aqui para mais um evento online promovido pela OAB Serra, hoje em especial pela Comissão de Direito Notarial, Registral e Imobiliário, que esse ano aí fez uma junção. Nós agradecemos a presença de todo mundo e, em especial, ao nosso presidente, doutor Ítalo, que tem sempre aberto aí a oportunidade para os trabalhos tão importantes, né? Então, que trazem diferencial dentro da advocacia, não só serrana, não só capixaba, mas de toda a nossa categoria aí. E hoje nós vamos falar sobre a tributação nos procedimentos extrajudiciais. E para isso, nós vamos trazer aqui participantes, professores, advogados aí de peso, conhecidos aqui na nossa região. Mas enquanto eu estou dando tempo aqui para o pessoal ir entrando, né, e se familiarizando aí com a nossa plataforma, eu vou pedir para você que está assistindo essa transmissão ao vivo, para você copiar aqui o link e mandar para aquele seu colega, né, que atua na área, que tem interesse por conhecer um pouco mais sobre a advocacia extrajudicial, principalmente nesse período agora de pandemia. É uma área que nós precisamos entender um pouco melhor, tanto para a conveniência do tratamento do nosso cliente, como também para o exercício da nossa advocacia, né? E por isso, hoje nós vamos contar aí com a presença dos ilustres convidados, né, que aceitaram esse desafio para estar aqui conosco nessa noite, do Dr. Augusto Mansur. Doutor Augusto Mansur, ele é advogado tributarista, sócio do escritório Nefa Mansur Fá Advogados Associados, mestre em Direito pela UFES, professor da pós-Direito Tributário na FDV e apoiador do projeto Agora Fiscal pelo Instagram. Quem tiver um pouco mais de interesse de conhecer, é só ir no Instagram lá da Comissão de Direito Notarial Registral, que tem o link para que vocês possam conhecer esse projeto, é muito bacana. A gente vai contar também com a participação da doutora Carolina Faustini Hoffmann, é advogada, sócia da CFH Advocacia e Assessoria Jurídica e host do podcast aí, super conhecido, Ouvindo Direito também. Temos o link lá na nossa plataforma, você vai poder aí acompanhar melhor e entender um pouquinho mais desse trabalho que ela vem desenvolvendo já há algum tempo. E, por fim, nós vamos contar aí também com a presença do doutor Isaac Pandolfi, que também é advogado, é sócio no escritório Escaramuça Pandolfi Advogados Associados, mestrando em Direitos e Garantias Fundamentais pela FPV e especialista em Direito Constitucional e Direito Tributário. Eu já queria aqui de antemão, eu vou liberar aqui a tela de todos eles para vocês poderem conhecê-lo um pouco melhor, aqueles que ainda não conhecem. Mas eu já queria aqui de antemão agradecer a presença de vocês por nos disponibilizarem o tempo para estar aqui dando uma troca do conhecimento de vocês. E o nosso objetivo aqui hoje é sugar um pouco desse conhecimento, mas de uma forma um pouco mais interativa. Por isso, a doutora Caroline Faustini, ela vai fazer a intermediação como representante da comissão, tá? Mas, se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar aqui no chat, que naquilo que puder ser esclarecido aqui, vai ser esclarecido presencialmente, oportunamente no futuro, se não der tempo, porque nós temos um prazo de tempo para cumprir dessa live. As perguntas vão ser direcionadas para o doutor Augusto, para a doutora Carolina e para o doutor Isaac, e oportunamente a gente tenta trazer esclarecimento para vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui todo mundo na tela. Gente, boa noite. Muito Boa obrigada noite. pela participação de vocês aqui, doutora Caroline, doutor Isaac e doutor Augusto, por disponibilizarem, como eu falei anteriormente, esse tempo aqui para a gente estar acompanhando um tema de tanta relevância aqui dentro, né, da advocacia, que é a advocacia extrajudicial, e conhecer um pouco mais no que tange aí a tributação desses procedimentos, que pode interferir na nossa atuação no dia a dia. Eu vou passar a palavra para a doutora Caroline, mas antes disso, eu também gostaria de agradecer aí a doutora Daniele, que é a presidente da nossa comissão, não falei no início, ela também está presente aqui participando conosco online, mas por questões aqui administrativas, coube a mim fazer as apresentações iniciais aqui desse evento. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Doutora Carolina, você está com a palavra agora. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Rebeca. Obrigado, viu? Boa noite, doutor Isaac. Boa noite, Augusto. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, doutora Daniela, né, que nos convidou para estar fazendo esse evento para toda a advocacia e num tema tão importante, né, para o nosso dia a dia de atuação.
e um tema tão novo também, né, porque a advocacia extrajudicial está começando a ficar mais conhecida de um tempo para cá. Então, muito obrigada a todos por estarem aqui com a gente. Eu vou, eu vou passar a palavra para o doutor Augusto e para o doutor Isaac, para eles falarem um pouco mais do tema, para eles abrirem o tema de uma forma mais expansiva. Vou aqui mediar as questões que vocês tiverem. Mandem perguntas no nosso chat, podem entrar em contato ali de dúvidas, que a gente vai tentar, na medida do possível, responder a todas as dúvidas e a todas as perguntas. E muito obrigada, boa noite para todos. Doutor Augusto, eu vou passar a palavra para você, e depois, posteriormente, o Isaac vai falar também, e estou aqui também, se eu puder te interromper em alguns momentos. Claro. Vai lá. Então tá. Bom, eu só me vejo, peraí. Primeiramente, queria agradecer o convite, a pessoa da Carol, né, que foi quem me contactou, e queria dizer também que eu estou muito satisfeito de estar aqui, seja porque o tema é interessante, mas a Carol foi minha aluna, o Isaac foi meu colega na faculdade, e eu estou aqui em Vila Velha falando, e eu acho que Vila Velha tem uma situação muito parecida com a Serra, no que tange a gente orbitar ou gravidar em torno de Vitória aí, né? Então, acho isso, sobretudo no que, não só do município, mas no que tange a atuação da advocacia, isso é importante a gente estar junto também, porque a gente se fortalece, né? A gente não está no centro, não está na capital, mas muita coisa acontece aqui e aí, e a gente pode dividir não só as experiências, mas também oportunidades, né? O que a gente está vendo. Acho importante a gente se unir, sobretudo porque tem tanta gente boa, né? Tanto aqui quanto aí, e às vezes falta espaço, né, para esse pessoal ocupar. Eu queria dizer que eu acho muito legal essa iniciativa, assim, legal é pouco, né? Eu acho muito interessante e que estou à disposição de vocês para avançar no que eu puder contribuir, tá bom? Obrigada. Queria dar os parabéns também, já pegando um gancho na fala da Carol, pela escolha do tema, porque essa questão de posicionar a advocacia dentro daquele serviço, das possibilidades do serviço que ela pode prestar, que não se referem diretamente aos processos judiciais, é algo pioneiro, é grandioso e me falta uma palavra, mas pode salvar a atividade profissional de muita gente, né? Pode dar uma esperança para muita gente, porque está muito difícil trabalhar com o judiciário, a estrutura é precária, nós estamos vendo aí, vai paralisar de novo, e às vezes você depender do judiciário inviabiliza até o exercício da sua profissão, né? A gente está no escritório aqui que tem uma atividade judicial forte, mas, e aí eu posso falar de mim, de um bom tempo para cá, toda a minha atividade profissional, ela está concentrada fora do judiciário, né? Atuo na área tributária, mas sobretudo em coisas que não precisam do judiciário para funcionar, né? A gente não precisa do judiciário para entregar o resultado para o cliente, que é um pouco do que eu quero falar aqui com vocês hoje, dentro da proposta do tema, mas tá de parabéns quem escolheu esse tema aí, a comissão, a subseção, Isaac, Carol, todo mundo, não conheço todo mundo aí, mas a escolha é precisa. Então, assim, e essa linha do advogado, do serviço jurídico fora do judiciário, é algo que acho que o nosso Estado já contempla isso aí há um bom tempo, que vem crescendo, tem uma demanda aí fora. A verdade é que o cliente não compreende isso aí, a gente tem um serviço nosso muito confundido com outros profissionais, né? E quando a OAB vem e esclarece isso aí, eu acho que apresenta essas possibilidades, né? Eu acho demais, eu acho muito bom e sou um entusiasta disso aí, estou à disposição para trabalhar com vocês, no que vocês precisarem para isso. Tá bom? Muito obrigada. Dentro do que me foi solicitado, né, eu elaborei uma seguinte abordagem, né? Ao invés da gente trabalhar sobre a tributação dos procedimentos extrajudiciais, e pressupus que procedimentos extrajudiciais sejam aqueles procedimentos cartorários, né, os cartórios extrajudiciais, eu mudei um pouco o enfoque, acho que para ficar mais prático aí, de pegar os dois principais tributos que incidem nessas atividades, que são o ITBI e o ITCMD, e trazer alguns pontos sobre eles. Eu vou colocar esses pontos
E como você falou aí, Carol, para todo mundo que está nos ouvindo, Isaac, Rebeca, eu não tenho problema nenhum em ser interrompido, né? E ter perguntas aí durante a minha fala. Eu vou colocar alguns pontos, e aí, na medida do que a gente for evoluindo, eu fico à vontade aí para a gente conversar durante os próprios pontos. Ok? É porque eu não estou vendo vocês aqui, tá? Então, se puder... Eu também não vejo. Eu só então vejo... tá. Aí, Então, agora a sim. comunicação visual funciona. Beleza. Posso seguir daqui, então? Isaac, pode ir? Gente, vamos só contextualizar o ITBI e o ITCMD, né, no plano da tributação. Como vocês bem sabem, né? Como a gente bem sabe, o STF já determinou, nós temos 5 hipóteses tributárias na Constituição Federal. Independente da classificação, se são 5, são 3, o STF falou que são 5, então são 5. Independente da corrente que a gente adote, o fato é que na vida real, as hipóteses tributárias, elas são divididas com uma certa racionalidade, para buscar algum, como diz a doutrina, né, Geraldo Taliba, fato signo presuntivo de riqueza. Então, o direito tributário se organiza dessa forma. E no que tange a tributação que acontece dentro dos procedimentos extrajudiciais, a gente pode dividir assim. A gente pensa em todas aquelas transferências de bens, né? Todas aquelas possibilidades de transferir um bem. Pegar um bem material, esqueçam os serviços, né? Um bem, e tirar da propriedade de uma pessoa e transferir para a propriedade de outra pessoa. E aí nós podemos dividir todas as transferências de bens de acordo com os atos de transferências, ou, na verdade, os motivos dos atos. Se essa transferência acontece pela conta da morte do titular do bem, ela é tributada de um jeito. E aí entra o imposto de transmissão por causa mortes, né? Que está dentro do ITCMD. São duas hipóteses de incidência dentro do mesmo nome, né? E nós temos aí a transferência por atos intervivos, né? Duas pessoas, né? O sujeito que é o titular do bem, aquele que vai receber o bem, eles estão vivos. Eles, por vontade, transferem os bens. Pois bem, se por causa mortes a transferência ocorre, nós temos o ITCMD e pronto. Eu vou falar mais na frente. Se a transferência ocorre por ato de intervivos, nós temos que entender se esse ato de transferência, aí nós vamos classificar de novo, vamos dividir de novo. Ele é oneroso ou ele é gratuito. Por quê? Se o ato for gratuito, para ficar igual aí, né? Se o ato for gratuito, o que vai acontecer? Sobre ele também se dirá a outra hipótese do ITCMD, né? Que é a transferência por doação. Quando você doa alguém, também tributa. Igual, né? Igual assim, né? Com a mesma estrutura tributária, com a mesma regra tributária do imposto de transmissão por causa morte. Morreu, tributa, ou não morreu, transferiu intervivos por doação, transferência não onerosa, você coloca, ou a tributação se dá pelo mesmo tributo, pelo ITCMD. Pois bem, se a tributação for onerosa, se tiver uma contrapartida, se alguém entrega um bem e outra pessoa entrega um outro bem, ou entrega dinheiro, se há uma contrapartida, né? Se há onerosidade nessa transferência, nós temos que identificar se o bem transferido, ele é móvel ou ele é imóvel. Porque se ele for imóvel, vamos chamar aqui o imóvel, a tributação se dá pelo ITBI, tem um imposto próprio para transferências onerosas por ato intervivos de bens imóveis. E se o bem for móvel, nós temos mais um monte de tributos lá, né? E aí são todos esses atos de comércio tributados que a gente conhece, né? ICMS, IPI, imposto de importação, eventualmente, imposto de exportação, se for, mas também isso aqui não nos interessa. Então, dentro desse contexto, nós temos a transferência por ato intervivos, oneroso, de bens imóveis, ITBI. E nós temos a transferência de um bem por conta da morte do seu titular. E aí nós temos o ITCMD, né? E nós temos a transferência de bens por atos intervivos que seja gratuita, cuja natureza não tem onerosidade, né? Não há contrapartida, o sujeito simplesmente doa. E aí nós temos também o ITCMD. Esse é o contexto, né? Dentro dos procedimentos judiciais, o que chega mais perto acho que da advocacia desse plano tradicional nosso, é a figura do ITCMD, né? Porque afora a doação, que dificilmente você tem
não um recolhimento desse imposto, né, mas é um problema de cruzamento de informação, de fiscalização. Dificilmente a pessoa antecipa, a não ser que seja uma quantia muito grande, né, uma legítima, né, ele doa em vida os bens de uma maneira organizada. É difícil você ver isso. O sujeito chega ali e fala, olha só, quero doar, quero organizar minha sucessão. Porque tem todas aquelas estratégias de planejamento sucessório, né, você cria hold, você faz transferência, tem testamento, tem um monte de coisa. Mas o fato é que dificilmente o sujeito chega no seu escritório, procura um advogado para fazer uma doação. O ITCMD, ele aparece, na maior parte das vezes, pela causa mortis, né? Que vem lá dentro do inventário. Ele morreu, aí não tem jeito, tem que transferir, vai fazer o quê? Aí vem a figura do advogado, né? Vai falar, agora faz o inventário, e ali dentro acontece a transferência por causa mortis, e o ITCMD incide. Depois que o inventário, né, passou a ser, ou poder ser extrajudicial, as questões de ITCMD, na minha percepção, eu não faço inventário aqui, quem cuida dessa parte toda aí é a NEF, mas a minha percepção é que depois que o inventário passou a ser extrajudicial, há um interesse muito maior sobre conteúdos relacionados ao ITCMD, porque antes era tudo judicial, o juiz determinava, resolvia ali dentro, se tinha uma questão de avaliação ou não, assim, era mais fácil, o advogado pedia ou passava direto, o juiz determinava, fora que os inventários demoravam uma vida, né? E aí, quando ia pagar, não fazia nem muito sentido eventual questionamento sobre a incidência do tributo, o valor do tributo, a base de cálculo, qual era o valor correto, isso aí, às vezes, ficava perdido no tempo. Muito embora o STF tenha 3 súmulas lá importantes sobre o TCMD, que são, eu até separei aqui, depois vocês olhem, né? Que é sobre o momento, né, de aferição dos valores da base de cálculo, do valor da avaliação dos bens, disso tudo, que é a 112, a 113 e a 114, né? Depois vocês deem a lidinha lá, não vou ler aqui agora, mas isso aí já vem o simulado. Mas que hoje isso aí tá superado, então o ITCMD não tinha muita coisa, o que tinha era sempre uma preocupação de pagar, porque vinha um imposto, quando o recurso tinha patrimônio, um imposto grande, né? Porque às vezes ele era desatualizado, então os bens iam acumulando valor, né? Então o ITCMD acontecia muito com relação a bens imóveis também, geralmente com o sujeito, a não ser que fosse uma catástrofe na vida da pessoa, ela morresse de uma hora para outra, né? E as pessoas iam organizando e iam transferindo os bens imóveis, e aí muitas vezes, não informalmente, né? Mas sem necessariamente declarar. Isso aí tem uma fiscalização muito grande, não havia a incidência do imposto de doação. Então, assim, depois que computadorizou, nem sei, né, mas que informatizou tudo, que o Estado, sobretudo o Estado do Espírito Santo e outros estados maiores começaram a ter acesso às declarações de imposto de renda, onde as pessoas declaravam, né, as doações para efeito de imposto de renda, de declarava que recebeu a doação para não pagar o imposto de renda, né, para não configurar aquilo como renda. Que aí os estados começaram a ir atrás disso, né. Então, mas o grosso é que o ITCMD acontece dentro do inventário. E ele está ali. O que eu acho de importante hoje para o ITCMD dentro do nosso tempo aí e da atividade do advogado? É entender, né? A base de cálculo do ITCMD, que lá a própria súmula, agora eu não me lembro se é a 112 ou a 113, que vai falar que em função do óbito do decujus, o momento a legislação vigente é aquela do momento da transferência dos bens, né? Na hora que com óbito considera o sujeito aquele que recebe o bem, né? Não estou familiarizado com esse nome de direito de sucessões aí. O que recebe o bem passa a ser o sujeito passivo do tributo, desde aquele momento ali. Então, assim, a questão da avaliação dos bens, a importância da base de cálculo aí do imposto, porque a alíquota dele hoje é em 4% dentro do nosso estado, né? E há um dado engraçado não, né? Interessante sobre o ITCMD, que vale também para o ITBI, é que as alíquotas dele, as alíquotas máximas, são fixadas com base em resoluções do Senado, né? Não há, muito embora toda essa discussão da legalidade tributária aí, as alíquotas do ITCMD e do ITBI também, elas são fixadas com base numa resolução do Senado. A do ITBI, perdão, a do ITCMD, ela é de 92, a resolução 09, que fixa, é importante falar isso aí, que volta e meia essa conversa vem, uma alíquota máxima do ITCMD em 8%, né? O Estado do Espírito Santo é 4%, mas se o governo estadual quiser, isso aí pode ser levantado, e toda hora essa discussão vem aí, né? Ela vem à tona, sobretudo no contexto de reforma tributária,
onde há uma ideia de tributar mais o patrimônio, né? E a renda. O Estado pode fazer o aumento da tributação pelo patrimônio, aumentando a alíquota do ITCMD. Esse é só um efeito colateral aí dessa discussão. Um outro ponto que eu entendo interessante do ITCMD é o seguinte, o STF acabou de declarar aí que o ITCMD deveria ser regulado por lei complementar, né? Por uma lei nacional, vamos chamar assim, né? Criada pelo Congresso Nacional, e que desce, como as leis dos impostos todas são, as normas gerais de direito tributário desse tributo. Isso não existe desde a Constituição, essa lei não foi editada, não tem uma lei anterior à Constituição que tenha sido recepcionada por ela, e os estados fizeram o quê para poder arrecadar? Criaram cada um suas próprias leis. Só que o STF fala que essa lei tem que ser criada, porém, disse que enquanto elas não forem criadas, valem as leis dos estados, né? É uma questão de ordem prática, não tem muita coisa, mas de ordem técnica tem. Ou seja, a União tem aí franqueado a declaração pelo STF do seu direito constitucional de criar essa lei complementar, e os estados, assim que essa lei for criada, vão ter as suas leis específicas confrontadas, né? As leis complementares, as leis estaduais, elas seriam inferiores a essa lei complementar, né? Na hierarquia você teria a Constituição, essa lei complementar, e depois as leis estaduais. Como tudo em direito tributário, e todas as discussões no judiciário que a gente tem hoje aí, sobretudo dessas teses tributárias, que está muito em voga, elas passam por uma análise de legislações infraconstitucionais perante a Constituição, né? São todas análises de base de cálculo de acordo com uma interpretação constitucional do texto infraconstitucional. Uma nova lei complementar sobre o ITCMD pode gerar o mesmo movimento dentro da Justiça Estadual, né? Dentro de um questionamento da lei estadual frente a essa lei complementar, uma eventual incompatibilidade. Estou só conjecturando aí, isso não existe hoje. Mas o que eu acho de mais interessante, mais relevante que veio do ITCMD nos últimos tempos aí, foi a iniciativa do governo do Estado. A OAB participou um pouco disso aí. Eu não participei diretamente da redação desse projeto de lei aí, que autorizou o parcelamento do ITCMD no Estado, né? Quem fez muito isso quem participou ativamente foi Rodrigo Reis, que é tabelião agora aqui em Vitória, lá em Jardim Camburi. É uma pessoa muito competente, já indico ele aí para a comissão de vocês quiserem uma pessoa para conversar altamente prático e muito teórico, né? Tem muito conhecimento, participou ativamente disso, e é um sujeito que está na frente está no fronte de batalha, e ele me falou isso aí, como isso facilitou, sobretudo no interior, a vida da advocacia no interior, porque havia uma demanda muito grande, né? O sujeito tem um patrimônio lá, mas tem que pagar o ITCMD para distribuir, para escriturar, e não consegue, às vezes fica no entrave, aí o patrimônio geralmente está imobilizado, né? Que o que é móvel geralmente distribui antes, né? Transfere antes. Aí o que está imóvel não consegue, aí tem que vender um pedaço, aí, às vezes não consegue vender um pedaço, e aí fica nessa função toda. Mas hoje o ITCMD no Estado do Espírito Santo pode ser parcelado em 12 vezes, o cliente pode pagar isso em 12 vezes. É o decreto, foi regulamentado, né, pelo decreto estadual de 2020, né? 4.046,99R, né? 4.699R, que diz lá o parcelamento do ITCMD em 12 vezes. O projeto inicial falava até 48, né? Mas foi aprovado o decreto em 12 vezes. Tem uma incidência de juros de mora de 1% mais uma correção monetária de acordo com a VRTE, né? Que é a variação das receitas tributárias do Estado aí, que o Estado cobra para receber e para pagar em VRTE. Mas é uma alternativa excelente, sobretudo para a advocacia, porque, volta lá, essa para mim, a grande questão da gente ligar, ou trabalhar, defender e propagandear a capacidade do advogado produzir resultados fora do judiciário, né? Quando o ITCMD é pago, o inventário se resolve lá, o cliente recebe o resultado, ele entende que você prestou o serviço, ele entende que o serviço foi efetivamente concluído, muito embora ele vá pagar ainda para frente, e aí o advogado pode receber os honorários dele, tem esse efeito econômico direto, o advogado tem mais um serviço concluído, acabam a pendência, né? Porque o problema da nossa profissão é que às vezes as pendências não acabam, né? O processo judicial vai até o infinito e volta depois, né? Então, essas atividades extrajudiciais, elas são boas porque a gente está mais próximo do resultado. E essa possibilidade de parcelamento do ITCMD permite isso ao advogado. E é um dado importante. Então, às vezes, o cliente não tem ou não quer pagar, às vezes não quer vender o imóvel, era da família, por algum motivo ele não quer, não interessa.
mas 12 vezes ele consegue, ele parcela e tira do bolso dele, não propriamente do quinhão, entende? É mais uma alternativa. E eu acho que essa alternativa ela é fantástica, vai facilitar muita coisa. Demoramos lá, foi... essa conversa já havia na Assembleia há muito tempo, só de uns tempos para cá que isso aconteceu, e o ano passado isso aí acelerou muito, né? Se consolidou, e o nosso estado tem isso. Tem estados que não têm, é uma diferença. O parcelamento ajuda, inclusive, Augusto, na questão do prazo do inventário, né? Porque Também. quando a pessoa entra fora do prazo, ela tem a multa ali do ITCMD, né? Dos impostos, de um modo geral, que incidirem, né? Ou causa mortes ou a doação. E aí, quando a pessoa às vezes não tem aquele valor para entrar com o inventário, mas tem a possibilidade do parcelamento, ela entra com o inventário a tempo, para que não incida essa multa, e parcela em 12 meses, que seria, judicialmente, se fosse um inventário judicial, talvez o inventário nem tivesse terminado ainda, ela já terminou de pagar, né? E aí é uma percepção minha, Carol, desculpa te interromper, assim, é uma percepção minha sobre as coisas que eu já vi rodar aqui no escritório. Às vezes o sujeito demora a começar esse inventário e contratar o serviço, porque ele pensa, quanto é que é o imposto que tem que pagar? Aí ele fala, eu não tenho esse imposto, aí no contrato de serviço, aí fica aquela função. Isso aí, assim, fala, não, meu filho, você pode parcelar. No tributário tem muito isso. O cara vem com um problema aqui, fala, isso é tudo errado. Não, pode parcelar. A sensação de ter uma alternativa, fora aquela que você está oferecendo, fora aquelas outras, uma alternativa final e viável, facilita até a contratação do serviço. Eu acho um dado fundamental isso aí. No nosso caso do extrajudicial, que é o nosso tema de hoje, isso foi assim, o pulo do gato. Por quê? Porque no judicial você paga o ITCMD no final do processo. No extrajudicial você paga ele no início do processo. Então, quando a pessoa te procura o advogado para fazer o inventário extrajudicial, ele já tem que recolher o ITCMD no iniciozinho do processo. Então, esse parcelamento foi o pulo do gato para que as pessoas não deixassem para ultrapassar o prazo de 60 dias, que é para a abertura do inventário, e já entrar logo, né? Óbvio que tem as hipóteses que não dá para ser no extrajudicial, que tem que ser no judicial, mas aquelas que dá para fazer no extrajudicial facilitou muito o parcelamento. Enfim, segue aí. Não, eu acho assim que sobre o ITCMD era basicamente isso, tem toda aquela questão, né, do sujeito ativo, né, no causa mortes não, mas na doação tem isso, né, quem que é que recebe o imposto, quando o bem, o imposto é devido ao Estado, né, se o bem, na doação é um bem imóvel, é o Estado onde o imóvel está, e se o bem é um bem imóvel, é o Estado onde está o doador, que né, assim, a gente fala muito de causa mortes, doação tem pouca coisa, mas é mais essa variante. E eu, assim, eu tinha para falar de ITCMD isso, eu queria que a gente pudesse, estou sugerindo agora, o Isaac fala um pouco, ver se tem alguma pergunta aí, a gente encerra a ideia do ITCMD e depois passa para o ITBI. O que vocês acham? Acho ótimo. Eu vou passar a palavra para o Isaac, então, aí depois eu quero falar mais algumas coisinhas, porque eu acho que pode ser que ele fale alguma coisa que eu anotei aqui, eu vou deixar ele falar primeiro, aí se ele não falar, eu falo as coisinhas que eu pontuei aqui. Vai lá, Isaac. Gente, boa noite, doutora Rebeca, boa noite, doutora Carolina. Boa noite. Um grande abraço especial ao doutor Augusto, meu contemporâneo de universidade. Um prazer revê-lo, um prazer tê-lo aqui na Serra, doutor Augusto. Eu não participo diretamente dessa comissão de doutorial, mas ainda tenho aqui algumas atividades na OAB, e assim, é um enorme prazer tê-lo aqui na nossa casa. Seja muito, muito bem-vindo. E as portas estão sempre abertas, doutor Augusto. Assim, eu só tenho elogios essa primeira parte da explanação, mas eu queria colocar uma situação que, assim, que eu vejo, doutor Augusto, que é uma situação muito corriqueira, talvez até mesmo pela maneira com que nós estamos acostumados a lidar na academia, que é o fracionamento das matérias, e a especialização chega ao ponto de a gente não conseguir entender mais o todo. Some, a gente desaparece, a gente não consegue compreender. E, na maioria das vezes, quando a gente está diante de uma situação interdisciplinar, ou às vezes multidisciplinar, igual essa, e isso tem se tornado uma constante com essas situações de tratamento extrajudicial dos problemas, a gente às vezes se perde. Poxa, mas o que está acontecendo? E é muito comum a gente ter essas situações, porque quando você vai fazer determinado ato civil, seja uma compra e venda, seja, às vezes,
um outro ato civil que você vai fazê-lo de maneira extrajudicial, e a compra e venda é o mais típico, que sempre foi extrajudicial, né? Mas os outros agora que vieram para cá, até mesmo um divórcio, até mesmo um inventário, todos eles extrajudicial, a gente às vezes se perde com relação aos tributos. E essa mesa, assim, redonda que a gente está batendo aqui, é exatamente para ter essa união, voltar a entender o direito civil, o tributário, e principalmente essas questões de ordem extrajudicial. Essa dissolução, ela a gente acaba se perdendo, mas o que se tributa é um ato lá do direito civil, é um negócio jurídico do direito civil. Isso a gente não pode perder de vista nunca. O doutor Augusto falou muito bem da questão envolvendo o ITCMD, que foi o primeiro que foi comentado, né? E qual é o ato da vida civil tributado? Isso ficou bem claro. É a transmissão de bens que decorrem da morte. A transmissão de bens pode ser por ato inter vivos, né? E também pode ser por morte. Faleceu, e se eu não me engano, acho que era o princípio da Sanzini, né? Que determina a transmissão imediata dos bens. E aí ocorreu a transmissão de bem. Qual é o fato gerador que vai acontecer? Faleceu, transmitiu o bem, eu tenho a ocorrência do fato gerador ali. Então, o falecimento e a transmissão do bem ocorreu o fato gerador. O mesmo com relação à questão da doação, quando alguém efetivamente doa. E como é que eu registro, como é que eu formalizo isso? De maneira extraoficial. Uma doação eu ainda posso fazê-lo através de um contrato particular entre as partes, mas o inventário não é possível. A compra e venda é da mesma maneira, você ainda pode ter contratos de compra e venda que ainda registra ali, a pessoa não leva registro, você tem, mas efetivamente eu transferi essa propriedade no cartório de registro de imóveis, ou eu fiz o inventário, tem a incidência do tributo, o que aconteceu com o fato gerador? Então, assim, essa dissociação é muito ruim, porque às vezes a pessoa está ali sugerindo o inventário, ou sugerindo uma doação de maneira escriturada, ou qualquer outro ato, a gente fala nesses dois principalmente, ou até mesmo um divórcio. Na hora de partilhar um divórcio, às vezes um tem uma parte maior, ou algo que não entra, ou uma doação entre os cônjuges, uma doação para os filhos. E aí você tem ali, efetivamente, um ato da vida civil que vai ser tributado. E a gente não pensa nisso, né? Na qualidade de advogado, se eu sou ali um civilista, raramente eu penso no tributo. Se eu sou um tributarista, raramente eu penso na forma com que vai se efetuar essa transmissão, ou esse fato. A gente pensa dissociado. Esse cartesianismo, essa divisão em partes menores para que a gente se especialize, isso acabou a gente fazendo a gente perder essa Isso aconteceu. Mas, assim, o que eu vejo, assim, doutor Augusto, de mais interessante nessas situações, talvez isso também depois abarque lá o ITBI, essa confusão na hora de fazer o inventário, né? Que às vezes a gente imagina que vamos tentar aqui fazer uma doação, entre aspas, planejamento. Isso pós-morte, assim, né? Planejamento pós-mortem. É uma situação assim que a gente acaba vendo com muita frequência, porque, não, mas se eu fizer uma doação, eu consigo fugir do imposto. Você vê assim que dentro dessas estratégias, assim, do que você vai efetivamente fazer, acaba surgindo na prática algumas questões assim, poxa, mas eu acho que se eu fizer dessa forma, eu vou ter uma tributação menor. Se eu fizer daquela forma, eu tenho uma outra tributação. E são, às vezes, essas pegadinhas que, às vezes, a gente se esbarra no dia a dia. A gente tem que tomar muito cuidado, né? O ITCMD e a doação e a morte, aí elas têm a mesma tributação no Estado. Normalmente, uma alíquota é a mesma para os dois. Mas acaba depois gerando, assim, um suposto planejamento tributário, e aí eu vou só acrescer o que o Augusto estava falando, que isso pode gerar ali uma situação de elisão fiscal, né? Realmente de fraude. E se eu não me engano, eu acho que era o 113, não é, doutor Augusto? Acho que o 116, né? Que autoriza as receitas a desconstituírem atos fraudulentos e incidir o tributo correto. Mas, assim, dentro dessa perspectiva, que inclui aí tanto a transmissão causa-morte e a doação, são esses detalhes. E o cruzamento de informação, o doutor Augusto falou muito bem, isso acontece na Receita, a Receita Estadual, a Receita Federal também integradas, né? Antigamente você vinha lá, e aquela história volta a dizer, aquela história de, vou fazer um planejamento tributário, vou colocar aqui que eu recebi um patrimônio de doação. Isso na Receita Federal você coloca lá,
recebi R$100 de doação do meu pai. Recebi R$100.000, né? E aí, essa troca de informação, logo você vai ser notificado pela Receita Estadual, dizendo, olha, você doou? Então pague aqui o tributo, vai. Então, assim, esses planejamentos, esses atos que são, assim, que às vezes nos assustam, né? Então, assim, esse cuidado. Pois não, doutor Augusto, pode ficar à vontade. Rapaz, me desculpa a informalidade aí, porque eu e Isaac... De forma alguma, é uma honra te chamar de rapaz, né? A gente jogava muita sinuca lá na UFS. Então, assim... Jesus! Essa questão... Vocês matavam aula. Desses planejamentos, a gente trocava ideias. Esse planejamento posterior, ou no momento do inventário, isso acontece que as pessoas, elas entendem que o contador vai dar jeito em tudo, né? Com todo respeito ao pessoal da contabilidade. E aí volto nessa iniciativa de vocês aí, que eu também acho que a OAB tem que... seria uma frente para a OAB trabalhar essa participação do advogado em questões extrajudiciais, assim, a importância, a competência, a capacidade e a possibilidade de produzir resultado do advogado antes do problema acontecer ou fora do problema judicial. Então, o sujeito chega lá, faz uma doação de qualquer jeito, coloca lá na declaração de imposto de renda, não, porque foi feito assim e tal, e acha que vai dar. E, assim, e aí a gente não tem o que fazer, né? E depois que chega a bomba tá armada, não dá para desarmar. Nisso aí não dá. Não dá. E essa pegadinha que o Isaac falou, é muito importante a gente ter em mente cuidado, porque às vezes o cliente ele chega para a gente querendo que a gente faça a mágica do contador. Ele está acostumado, às vezes, que o contador dele faz uma mágica ali e ele quer que a gente faça essa mesma mágica. Os lançamentos são por homologação, aí às vezes o cara coloca o que ele quer lá e acabou, assim, ele explica o risco, você quer fazer? Quero. E às vezes passa um, passa outro lá e eles acham aí, às vezes, no extrajudicial, se não tomar o cuidado desse planejamento, pode acontecer de tributar 2 vezes sobre o mesmo fato. Tributar o ITCMD e tributar a doação. Dependendo, se for de um herdeiro para outro, é o mesmo imposto, né? 4% para a doação, 4% para a causa-morte, e às vezes tributa a doação e tributa a transferência. Por quê? Causa-morte para um herdeiro e a doação do outro herdeiro para o outro, né? Então, às vezes acontece isso, porque, não pode ceder porque tem filho, porque não sei o quê, aí paga 2 vezes o mesmo imposto quando vai fazer uma doação entre um herdeiro e outro, né? Às vezes da mãe para o filho, que ficou como meeira ou algo nesse sentido. Então, a gente tem que estar atento a essas pegadinhas mesmo, porque a tributação ela não está desatrelada ao direito material civil. Ela está intimamente ligada, né? Total. E me perdoe, doutora Carolina, um outro problema que eu vejo, assim, é que normalmente os oficiais e os registradores, eles são substitutos tributários, né? Então, se houver algum problema, e às vezes você chega lá com uma situação que a princípio seria uma excelente solução, e o registrador ele se nega a fazer o registro, por quê? Porque ele tem medo de assumir a responsabilidade tributária daquele ato, né? A gente está até com uma pergunta da Daniele aqui, relativa a isso. Ela direcionou ao Augusto, ela falou assim, Augusto, você entende como legal o recolhimento do imposto antes do fato gerador? Porque o que acontece? Nos cartórios, por causa dessa responsabilidade do substituto tributário, eles tributam antes de começar o inventário. Você não pode, né? Não pois é, quando protocola a ação de inventário no cartório, a gente tem que fazer a homologação da DUA, da Cefaz, e fazer o pagamento do tributo antes de iniciar o inventário, não é lá na escritura de partilha. Não, entendeu? Tudo bem, mas eu entendi, porque eu até citar a súmula 114 aqui do STF que fala, o tributo só pode ser exigido depois da homologação do cálculo, né? Isso, então, mas aí não, aí faz a homologação, ou dependendo, né, se for bem imóvel é por declaração, então você pode fazer direto lá no site, não precisa de homologar. Aí você pode pagar e aí depois com o Detran e... O fato gerador do ITBI é o momento da abertura da sucessão ali, né? Sim, começou, na verdade, com a morte do sujeito, inclusive a jurisprudência com o falecimento do decujus, a transformação do sujeito... Já transfere e os herdeiros já são sujeitos passivos, entendeu? É naquele momento ali. E isso é bom também, porque é nesse momento que fica determinada a alíquota do imposto, entendeu? É uma vantagem também. Mas então, assim, exigir ali no começo, depois da homologação dos cálculos e tal, não vejo problema.
né? Uhum. Você pode exigir, para abrir aqui, faz uma estimativa lá e fala, você tem que pagar. Não, aí não, né? Não, precisa da homologação. Então, Uma outra pergunta que surgiu aqui, só para antes de entrar ali no assunto do ITBI, a gente poder matar essa pergunta aqui do Júnior. Obrigado, Júnior, Obrigado, Dani, pela pergunta. Obrigado, Júnior, também por enviar uma pergunta. Tendo mais de um herdeiro, o ITBI no inventário extrajudicial, cada herdeiro pode pagar o tributo separadamente? olha, Vai lá. em tese pode, inclusive porque cada herdeiro é um sujeito passivo diferente do outro. Mas se a Cefaz vai operacionalizar isso ou não, é outra história. O Rodrigo Reis estava falando, tem uma série de perguntas de ordem burocrática, assim, né? Como é que eles enviam as duas separadas, né? Então, na teoria, cada herdeiro teria que pagar a sua guia separadamente. Sim. Mas eles não fazem a conferência de onde saiu o dinheiro, quem foi que pagou de fato, não. Mas as duas saem separadas. Entendi. Pela Secretaria da Fazenda. Não dá. Quando a gente faz o pedido para homologar na Secretaria da Fazenda, as guias de recolhimento e tudo mais, a gente tem que informar cada herdeiro, cada parte. Vamos supor que seja um único bem, dividido entre 4 herdeiros. Aí 25% 25% para cada um. São 4 guias de 25% do valor total e a Cefaz homologa uma de cada vez. Elas saem separadamente. Isso gera um problema, doutora Carolina, muito sério, porque no final da situação, o inventário não sai se um deles deixar de pagar a quota parte. Então, eu ia perguntar exatamente isso agora, Isaac. Eu ia perguntar exatamente isso agora. A gente corre esse risco, né, de alguém não pagar, e aí fica parado o procedimento e o cartório não dá seguimento. No judiciário, quando é um inventário extrajudicial, você ainda faz alguns pedidos ali para o juiz e tal. Mas no extrajudicial fica ali parado e não segue, né? Como que a gente tenta resolver essa situação, doutor Isaac? A Cefaz, ela até separa as guias dessa maneira. Nós tivemos um debate desse lá na nossa comissão recentemente, até debatemos qual seria a natureza dessa divisão que a Cefaz organiza, se isso seria uma situação de solidariedade passiva, mas a gente não conseguiu efetivamente chegar a um resultado, que tipo de natureza seria essa divisão. O que a gente tem efetivamente, isso me parece bem claro, não sai o inventário se não houver o pagamento de todas as partes. Então, a Receita entende aquilo ali como um débito único, ainda que de maneira fracionada, ainda que haja esse fracionamento, isso me parece bem claro que há ali uma solidariedade passiva com relação a essa situação, e a solidariedade mesmo, lá nos termos civis, do tipo assim, que só se um não pagar, o outro paga. Mais do que isso, a dívida só realmente se considera paga quando a totalidade dela é quitada, né? E sem aquela possibilidade de remissão do credor que quitou a sua parte. Enfim, é uma situação ainda que, ao meu ver, precisa ser um pouco melhor detalhada. Talvez, a Receita não esteja errada com relação a essa cobrança do valor total. Não vejo que a Receita se equivoque com relação a isso. E essa individualização seja mais uma questão burocrática, de formalização, para que seja fácil identificar cada um dos herdeiros ali. Mas a Receita, no meu ver, não está equivocada em aguardar o recebimento completo do tributo para prosseguir prosseguimento no inventário, até pela natureza, né? Tem uma outra coisa importante que eu acho legal a gente pontuar aqui para todos que estão nos assistindo, e aí vocês podem complementar o que eu vou falar, é que essas alíquotas, como elas são estaduais, elas incidem sobre o fato gerador do estado que ela, por exemplo, um bem localizado em São Paulo. Como Augusto falou, São Paulo é 8%, o Espírito Santo é 4%. Né, porque é até 8%, né, na legislação é até 8%. São Paulo usa 8% e Espírito Santo usa 4%, um exemplo. Cada estado tem a sua alíquota. E aí, no caso de um bem, por exemplo, localizado em São Paulo, de uma pessoa que faleceu no Espírito Santo, o inventário extrajudicial, ele pode ser entrado em qualquer cartório de notas daqui do Espírito Santo. Porém, a alíquota e a DUA e a Secretaria da Fazenda que vai ser acionada para fazer aquela homologação é a de São Paulo, sobre aquele bem. Então, vai ser tributado 8% sobre aquele bem.
E os demais bens, se forem no Espírito Santo, ou se forem bens móveis, aí é tudo do Estado do Espírito Santo, um exemplo, né? Mas se for um bem imóvel, é do Estado que ele está localizado. Eu acho importante, de repente, a gente frisar isso aí para... Tem alguma coisa a mais aí? Eu não sei. Vocês queiram pontuar sobre isso? Não. Então, vamos lá, segue. Vamos lá. Falar, então, de ITBI. Não tem mais perguntas, né? Bom, gente, como colocou no começo, o ITBI é aquele tributo. O ITCMD é importante falar, né, de competência estadual. O ITBI é de competência municipal, né? Que é os municípios são os menos contemplados nas repartições de competências tributárias aí pela Constituição, né? Ficam menos os impostos que arrecadam menos, no final das contas. Enfim, a parte dessa discussão aí do equilíbrio arrecadatório na nossa federação, o ITBI é um imposto municipal e ele incide sobre a transferência de bens imóveis por atos intervivos e onerosos. Ou seja, o sujeito comprou ou vendeu um imóvel, ele se torna, ou essa transação, né, se torna passível de incidência do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis por atos intervivos. Existe a resolução 99 de 81, a resolução do Senado 99 de 81, que também fixa as alíquotas máximas do ITBI, né? Elas são 4% aí, hoje. Né? A maior parte dos municípios cobra 2%, né? No Brasil. Um ou outro cobra 1%, e as grandes capitais geralmente cobram 3%, né? Acho que Rio de Janeiro cobra 3%, São Paulo cobra 3%, mas é só uma curiosidade aí. O que eu penso, né? O que eu separei aqui para a gente falar de ITBI são duas coisas de ordem prática. Primeiro, né, o Supremo decidiu há pouco tempo, e tem um tema de repercussão geral aí para fixar essa tese, que toda hora isso bate lá no Supremo, que é o momento em que é devido o ITBI, né? Ou efetivamente, o critério temporal lá do fato gerador do ITBI, né? Quando é que acontece a transferência da propriedade imobiliária? Porque no nosso sistema de registros, né? Você falou na Comissão de Direito Notarial e Registro, o nosso sistema de registro, primeiro o sujeito faz o contrato de compra e venda, aquela famosa escritura de compra e venda, registra essa escritura para depois efetivar mesmo, para verbal, isso lá no RGI, nem sei se é verbal o termo técnico, mas registra lá no RGI e tem a transferência da propriedade. Quase todos os municípios do Brasil exigem o ITBI no momento da lavratura da escritura de compra e venda, né? Do registro, vamos chamar assim, né? Da lavratura da escritura de compra e venda no cartório de notas. Ou seja, que primeiro o sujeito faz isso, para depois levar lá na RGI e efetivamente registrar a propriedade do imóvel, pegar a propriedade, que é o que todo mundo sabe, que é o que transfere a propriedade de um bem imóvel, é o registro no RGI. E os municípios, assim, 100% das vezes, eles exigem e continuam exigindo que o ITBI seja pago antes, nesse momento em que a escritura de compra e venda é lavrada, né? É registrado lá no cartório de notas, né? Esse contrato. E o STF, depois de 3 semanas, 4 semanas atrás, saiu uma notícia aí, né? Que ele julgou, e tem uma repercussão geral rodando nesse sentido lá, reafirmando essa posição de que só quando registrado no RGI é que se paga o ITBI. É muito comum as pessoas compararem na planta ou fazerem simplesmente esse contrato de compra e venda e demorar o tempo lá para registrar, porque não tem direito positivo, se eu não me engano, a Isaac pode falar melhor que eu, no direito civil não prescreve um período para fazer isso, né? É só uma questão de segurança, de aquisição de propriedade mesmo. Então, assim, os municípios ficam malucos aí, né? Quando começa, ainda mais em período de expansão do mercado imobiliário, com essa quantidade de registro de escritura, sem pagamento de ITBI. Mas o fato é que o fato gerador do ITBI só acontece com registro no RGI. Isso é uma coisa, assim, não atuo muito na área imobiliária, mas a gente vê alguma coisa passando aqui. Impressionante como isso acontece, né? É impressionante. Então, a prática é essa, né? A pessoa paga o tributo no município na hora da escritura. E aí, às vezes, fica anos, como você falou, com aquela escritura engavetada. E aí, quando ele vai vender, ele lembra que ele não registrou. Normalmente é assim. Ou quando ele vai vender, ou depois que ele morreu e a família vê que ele não registrou.
mas normalmente é quando ele vai vender, que ele lembra que ele não registrou. Aí, se aquele imposto já tiver pago, que normalmente já está pago, porque fez a escritura e no cartório de notas é exigido o pagamento, o imóvel valia muito menos do que, de fato, quando ele foi fazer o registro. Então, isso aí dá um conflito muito grande para o cartório de registro de imóveis, porque, às vezes, o cartório de registro pega essa informação do pagamento do imposto, do ITBI, e o valor era infinitamente menor. E lá no imposto de renda da pessoa estava aquele valor que ele pagou lá atrás, e a pessoa vai atualizando só por aquela atualização comum ali do imposto de renda. Isso vira uma bagunça mesmo. Uma pequena parte, doutora Carolina, eu acho que talvez a pergunta até mais pertinente diante desses problemas, inclusive esse que você colocou, doutora, acho que a pergunta mais pertinente é o seguinte: ainda teríamos que seguir o modelo lá no civil de que a propriedade se transfere no registro de imóveis? O Brasil ele adotou esse modelo desde o Código de 1916, o Código Antigo, o Código Civil, em que a propriedade escolheu o momento, é uma escolha, né? Porque se eu estou falando de bens móveis, a tradição é o momento efetivo da transferência da propriedade, exatamente. É o momento em que você entrega o bem e você transfere. No direito real das coisas, os bens imóveis, você teria a transferência no registro dessa transferência. Isso foi uma opção legislativa que foi realizada em 16, se manteve no Código de 2002, né? O Código Civil Novo, e que gera esses problemas tributários assim de uma maneira enorme, porque isso você vê essa distinção, na verdade, esse distanciamento entre o que realmente acontece como fato social no dia a dia, no cotidiano dos negócios, com essas situações que envolvem ainda atreladas à tributação. E o doutor Augusto está certíssimo, acontece isso direto. A pessoa registra, faz a escritura, leva no cartório de notas, fez a escritura ali, e só vai efetivamente registrar esse imóvel daqui a 4, 5 anos ou 15. E o que ele diz não tenho dinheiro para pagar o registro. Então, ele não faz. Isso é um problema prático. E, assim, é um problema prático que você vivencia o tempo inteiro. E aí você vê aquela frase que para-choque de caminhão. Quem não registra não é dono. Né? Fica lá no para-choque do caminhão, né? Quem não registra não é dono. Mas como eu não sou dono, eu moro aqui nessa casa, aqui habito, tenho minha família, construí, fiz o meu puxadinho à laje, meu genro mora em cima, e eu não sou dono? Como assim eu não sou dono? Então, assim, essa opção legislativa, e isso foi agora sobre o viés tributário, amplamente aceito pelo STF, não é lá no registro mesmo. Talvez, assim, o STF não tenha entrado a fundo, até porque não foi esse o debate levado ao STF, se este momento, se a manutenção desse sistema registral, ele ainda é adequado. Porque acho que ninguém ousa, depois de uma tradição de mais de 100 anos, ninguém ousa dizer que esse momento da transmissão da propriedade é no registro. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Será mesmo que a propriedade dos bens imóveis ela se consolida lá no registro? Será mesmo que precisamos de um cartório para ter esse controle e dizer neste momento? Será que isso não é lá na escritura, lá atrás? Mas isso são mais colocações aí, doutora Carolina, do direito civil, que tem um reflexo no tributário, né? O município, se você perguntar para um procurador municipal, apesar dele conhecer efetivamente as decisões do STF, ele vai insistir nesse argumento de que não, isso é uma situação ultrapassada e o que efetivamente faz a transferência do imóvel é quando você assina a escritura. Então, a gente teve até uma discussão dessa na OAB ano passado, a gente teve um evento com uma oficiala, até a daqui de Vila Velha, doutora Renata, e a gente entrou mais ou menos nessa discussão, porque nos Estados Unidos não é pelo registro, né, a transferência. Não é assim como nós aqui. Então, ele é muito mais pela posse do que pelo registro, a transferência dos bens. E aí entrou todo numa seara da questão de
segurança jurídica, que o nosso sistema é o sistema mais seguro, porque na época passada, né, naquelas fazendas e tal, um passava para o outro passava para o outro, aí tinha que descobrir quem era o dono, mas quem era filho de quem, passou para não sei Seguro quem. para quem, doutora Carolina? Hã? É mais seguro para quem esse sistema? Pois é, a gente entrou nessa discussão aí, e aí não entramos a fundo, é uma discussão bem complexa, eu não estou aqui defendendo esse lado, até porque eu sou advogada no extrajudicial, e eu sinto essa dificuldade quando há esse pagamento lá na escritura, quando a gente vai regularizar um imóvel, tem todo esse entrave, enfim, de registro, uma série de outras coisas para regularização. Então, assim, não estou defendendo, eu estou falando que é uma discussão gigantesca, que eu não sei se ainda estamos em algum lá em cima, já preparados para sentar e falar sobre essa mudança, né? Eu acho que ainda tem um caminho bem longo para modificar isso aí. Mas tem vários países que já não utilizam mais isso. Quer dizer, que nunca utilizaram isso, né, na verdade. Fala aí, Augusto. Não, Você assim, levantou o dedo? A doideira é precisar fazer 2 vezes o mesmo ato, assim, né? Por que não registra no RGI direto? Tem que acabar com esse negócio aí, assim, desculpa. É um custo desnecessário. Registra tudo lá, é tudo computadorizado hoje também. Você pode pegar o contrato, você atribui essa competência para o RGI lá. Ele e são 2 custos, né? O custo da escritura e o custo do registro. É isso aí que eu acho que o Isaac quis dizer também. A questão toda é essa aí. É sustentar. Sem dúvida. É errado isso aí. Então, assim, onde vai... Porque se você for olhar a legislação, quando você desobriga a escritura, são para imóveis muito baixos, de valores que hoje em dia nem existe mais, imóveis naqueles valores. E ainda que haja escritura, que você faça, que esse contrato de compra e venda seja levado ao RGI direto. O cara faz lá, junto da matrícula do imóvel, assim, claro que tem todos os termos técnicos. De uma vez só. Faz uma vez só. Concordo plenamente. Se você começa a poder parcelar, por exemplo, o ITBI, é possível. Por quê? Porque o sujeito não aguenta pagar o custo do imóvel, mais 2% de TBI, aí vai terreno de Maria, ainda tem um laudêmio, aí começa a vir uma quantidade de custos que ele fica empurrando tudo para frente. Então, assim, aí você burocratiza o negócio em função desse custo todo e não acontece nada. Mas, assim, é só para dar É porque a gente discute muito isso lá na comissão sobre a questão de reforma tributária. E eu acho que a reforma tributária no Brasil, ela é mais seria mais uma reforma possível. Não precisa mexer em nada na Constituição. O primeiro passo era só desburocratizar essas coisas todas que criam um impacto tributário para o sujeito que é o sujeito passivo do tributo, né? Contribuinte ali, e permitir essas facilidades. Isso aí não é um custo tributário direto, mas esse custo de registro, ele inviabiliza, ou ele bota o sujeito... O pagamento do tributo, né? Porque as escrituras são, assim, caras, relativamente caras. Elas dependem do valor do imóvel, né? Com todo respeito aos profissionais da área, mas é uma brincadeira, né? Assim, eu acho, sinceramente, ver a pessoa discutindo... Quando a pessoa vai fazer um financiamento imobiliário de mútuo, né? Um contrato de financiamento imobiliário, ele já tem que pagar ali no ato do financiamento o registro, a escritura e todo o resto, e aquilo ali é parcelado em 120 meses, e não sei quantos meses, cobrando juros sobre aqueles valores. E o direito é indutor de comportamento, né? Essa segurança aí que essa legislação pressupõe, ou ela tenta criar, é de um risco que não existe mais, gente. Não precisa desse tanto de registro. Você pode concentrar as coisas, né? Diminuir a burocracia, concentrar, coloca tudo ali, faz tudo ali. Diminui o custo também. Mas com o sistema informatizado que se tem hoje, né? O cruzamento de informações. Claro. Enfim, foi só um desabafo meu aí, porque isso aí... Dos 3, eu acho, né? Não, desabafo coletivo. E nem falo mais, porque acho que o grande impacto do momento do recolhimento do ITBI, ele não é para o indivíduo, eu, proprietário do meu imóvel. O problema maior são os empreendimentos, né? Então, assim, eu sou uma construtora ou empreendedor, e eu faço um loteamento, compro, loteio, e aí faço o loteamento, preparo tudo, e aí, quando que eu vou pagar o ITBI, né? E acaba fazendo com que o próprio empreiteiro que está ali fazendo o loteamento, e isso a gente vê muito, principalmente, eu vi isso muito no norte do estado e no sul da Bahia, pequenas construtoras que compram terrenos, fazem o loteamento, e na hora que vão fazer a escritura do loteamento, os municípios passam a exigir o ITBI
na escritura. Então, assim, é um fator mesmo de você ver ali de forma de um município, não, você vai fazer agora, de antecipar. É um entrave, né, às vezes, no negócio. E é uma cifra arrecadatória, sim, que é impressionante. Você imagina, por exemplo, um empreendedor pequeno que comprou aí fez 70, 80 lotes, e aí na hora que ele vai fazer a escritura desses lotes, já é de imediato dele cobrado ITBI, sabe? É assim, surreal, né? Mas é o que acontece na prática. É triste. Bom, acho que não tivemos... Nós não temos pergunta. Eu queria fazer uma colocação aqui, na verdade não é uma colocação, é uma pergunta, porque talvez quem esteja acompanhando conosco aqui possa ter essa dúvida, ou depois quem for, né, ver o nosso vídeo gravado também pode surgir essa dúvida aí. Como a gente falou de TBI, a gente falou de TCMD, a gente sabe que o momento da incidência tributária deles são diversos, né? E aí eu queria trazer aqui a pergunta para vocês três aí falarem um pouco sobre isso. Eu fiz a compra de um imóvel, fiz lá a escritura, não averbei no cartório lá de RGI, e aí automaticamente não recolhi o ITBI. Depois de um tempo, herdei o imóvel. E aí resolvi fazer aí resolvi não, né? Fui fazer, então, o inventário e partilha de bens. Os tributos, eles vão ser cobrados juntos? Cobra o ITBI, cobra o TCMD, cobra os dois, porque a obrigação tributária passa a existir ali no momento da sua incidência, né? Então, se tivesse feito a averbação lá, já teria pago o ITBI. E aí, depois, eu tenho que pagar o ITCMD. Então, assim, o herdeiro, né? Ele tem que pagar os dois, o ITBI e o ITCMD. Como que fica essa situação aí no campo extrajudicial? Posso. Não sei se deu para entender. Deixa eu ver se eu entendi o seu questionamento. O sujeito quando você imóvel, faz a escritura, não averba na matrícula mãe lá no RGI, não recolheu o ITBI. Depois morreu, outros herdaram, vai recolher o ITCMD. Também tem a obrigação tributária do ITBI. Como é que fica isso para o herdeiro? Então, tem a acumulação dos dois tributos para que faça a partilha extrajudicial? Quando você faz ali a escritura, você tem que recolher hoje na prática atual, né? Que era exatamente o que a gente estava falando. Quando você faz a escritura no cartório de notas, você tem que recolher o ITBI. Então, mesmo que você não averbe ou não registre no RGI, o recolhimento do ITBI, em tese, já foi feito. Então, quando vai incidir o ITCMD, esse tributo já foi recolhido. O que acontece é, quando você faz o inventário, você pode fazer o inventário de bens que não estão regularizados, e aí você não tem a propriedade, você tem a posse, e é transmitido a posse do bem. Mas depois, para você ter a propriedade, você tem que regularizar o registro. Então, tem que pagar o registro e a averbação. Pelo menos, se eu entendi o que você está me perguntando. Não sei se eles têm um entendimento diferente. Não, é porque nesse caso você paga o ITCMD para receber a posse, e depois para regularizar você vai pagar o ITBI. Não, exatamente. Mas vamos supor lá do que a Rebeca falou, o sujeito foi lá, foi registrar a escritura, não quer pagar o ITBI, entra com mandado de segurança, afasta a cobrança do ITBI, não paga o ITBI. Aí morre. Na hora que for, ele não pagou. Na hora que for transferir para o herdeiro, sem dúvida, para transferir a propriedade, vai ter que pagar, vai ter que regularizar e pagar o ITBI e depois o TCMD também. Isso. E depois, quando for transferir, você tem que pagar o ITBI de novo e o registro e a averbação. Mas não é o mesmo ato, entendeu, Rebeca? São dois atos. Não, sim, exatamente isso. É o que eu falei, a incidência no momento, o tributo passa a gerar no momento da sua incidência, mas para quem está acompanhando entenda aí que são coisas distintas, né? Porque a gente está falando de averbação, são fatos geradores distintos e acaba trazendo a responsabilidade para o herdeiro ali. Na verdade, o custo desse ITBI, o ITBI não é do herdeiro, né? É do decurso, vai entrar no espólio lá e vai quitar pelo espólio, porque a transmissão né? Então, assim, entra ali... mas aí, de fato, quem vai cumprir com ele vai ser o herdeiro, né? Quem vai cumprir com o pagamento lá vai ser o herdeiro, né? Mas o dinheiro do quinhão lá, né? Aí, assim... com o saldo que tem, né? Se esse imposto for menos do que o que ficou de herança, vamos dizer assim, aí morreu Maria.
Exato, entende? Que entrou lá e aí transferiu, ninguém herda dívida, né? E assim, nunca vi isso não, mas estou resolvendo com vocês com base porque normalmente a incidência do ITBI é na escritura, né? Que era o que a gente estava falando. Normalmente, quando você faz a escritura... ele não pague, né? É porque não vale a pena, assim, dificilmente, o custo do advogado para entrar na justiça. Por isso que os municípios fazem isso. Para afastar isso aí... Não vale a pena o tempo, demora muito. E é caro, assim... Muitos anos para resolver. E assim, pelo menos consegue eliminar com posição do Supremo, é tranquilo, mas assim, às vezes para o cliente não vale a pena, é melhor ele pagar e resolver, ao invés de pagar lá na frente, pagar agora. Eu, sinceramente, sim, ou o negócio é muito grande, ou é um empreendimento grande, o imóvel é grande, de valor grande, né, e vale a pena, ou o comprador é um advogado. Assim, ultimamente o que eu tenho visto é isso, o comprador é advogado, quer pagar o ITBI ali, ele entra com mandado de segurança e aí empurra. Mas geralmente paga. Mas se não pagar ali, na hora do inventário, paga os dois, né? Tem que isso aí. Na verdade, é mais comum do que a gente imagina, o Augusto. E uma outra situação também, às vezes, você tem uma cadeia de venda após a morte, né? Primeiro o inventário, eu herdei, eu tenho uma casa, herdei essa casa e vendo essa casa. O que a doutora Rebeca está falando é que, às vezes, no mesmo ato notorial, na mesma escritura, no mesmo registro, você tem 3, 4 fatos geradores. Isso. Só um exemplo. O herdeiro herdou a casa dos pais, não fez inventário e vendeu essa casa para um terceiro. Então, você teria que fazer o inventário e, posteriormente, a venda deste imóvel. É possível que você faça esses 2 atos num único papel, vamos colocar dessa maneira, né? E aí você vê, fisicamente, você vê um papel único, só que eu estou pagando 2 tributos. E, às vezes, causa essa mais ou menos essa confusão. Tem muita gente até que quer, assim, fazer um planejamento tributário. Não, passa direto do falecido para ele, para não passar por eles mim. Eles cobram 2 vezes. Não é nem que eles cobram, né? Que às vezes é impossível fazê-lo, né? Mas exatamente para não cobrar, porque os fatos geradores são bem distintos, né? O fato gerador aqui e o fato gerador lá. Então, se eu herdei e não fiz o inventário e posteriormente vendi esse bem para um terceiro, os fatos estão bem definidos ali. Ainda que venham num único documento, que venham num único papel, que venham num único... que o tabelião formalize um único papel, os fatos estão bem distintos, né? Um fato é o que a gente estava falando do ITCMD, né? Que pode incidir o ITCM e o imposto de doação, às vezes na mesma transmissão. E aí é a mesma situação, né? Se você cede os seus direitos hereditários, vai transferir, vai ter o ITCMD, vai ter o ITBI logo em seguida. Que às vezes causa confusão, doutora Carolina, é que é um único documento. Igual no inventário, você faz um divórcio, e aí o ex-cônjuges resolvem fazer uma doação para o filho, ou para os filhos, né? Então, eles separam, eles têm lá 3, 4 imóveis, eles dividem os imóveis, uma parte do imóvel, outra parte faz uma doação. Você vai ter uma escritura única, um papel único, né? Um documento único saindo do tabelionato. Mas você tem ali, obviamente, atos e fatos geradores distintos, né? Então, às vezes, se você coloca lá uma escritura de divórcio e no meio desse estudo de divórcio tem uma doação, não tem jeito, tem que fazer o recolhimento, né? Sem entrar naquele dilema nas escrituras de divórcio, quando um ganha mais que o outro, não vou nem entrar nesse debate, mas o que você tem ali, às vezes, que confunde os colegas advogados, que é um papel único, mas eu tenho negócios jurídicos e fatos jurídicos diversos, né? Eu acho que o importante aí no que vocês todos estão falando é que sempre que for o advogado fizer uma análise da situação, de um modo geral, que o cliente trouxe para ele tem que fazer a situação de forma cronograma, né? Cronometrada. Como é que a gente fala? Cronológica. Obrigada. De forma cronológica, para cada fato gerador ficar explícito na cabeça do advogado também, né? Para que ele consiga orientar da melhor forma possível. Então, ele precisa colocar os fatos de forma cronológica para que ele também entenda qual o tributo que vai incidir em cada fato gerador, né? Sim. Ou ligue para o colega tributarista perguntar, né? Oi? Ou ligue para o colega tributarista perguntando. Por exemplo, no meu caso, eu não sou tributarista, eu sou civilista.
Não liga perguntando, não, gente. Faça parcerias ou contrate o colega como seu Também. mentor, né? Por favor, né? Vamos valorizar o trabalho do Verdade, colega. verdade. Gente, vocês Obrigado. querem fazer mais algumas considerações? Vocês querem falar mais alguma Eu coisa sobre o tinha... assunto? Nós não temos mais perguntas no chat. Se Eu alguém ainda queria quiser só, perguntar, vamos abrir aqui, pessoal. Podem fazer as perguntas aqui no chat, que a gente vai tentar Carol, responder. Pode eu falar. queria só que os doutores aí pudessem falar um pouquinho, que a gente acabou que ficamos agarrados, né, um pouco mais nesses dois tributos que são tão falados aí, e a gente sabe que existem outras coisas que nós pagamos nos procedimentos judiciais, como, por exemplo, os emolumentos, que são tributos, têm uma característica de taxa. Vocês falassem um pouco sobre os emolumentos que a gente paga dentro dos cartórios, aí, nos procedimentos judiciais, para que o nosso colega que é advogado também, que está participando, possa entender um pouco mais essa característica aí, finalidade, né, como é taxa, enfim. Eu acho caro. Eu acho tudo muito caro. Porque é a taxa mesmo, é para custear o serviço ali. E por essa tabela de custos do nosso TJ aí, pelo amor de Deus. Como é que a Justiça Federal funciona com aquele valor de custos lá e o nosso TJ precisa disso tudo, entende? E aí os cartórios, esses emolumentos extrajudiciais que financiam o serviço público delegado para eles também. Assim, o que eu posso falar, assim, eu acho caro. Eu acho que, assim, enfim, né, é difícil, né, você arrumar uma solução para isso. Mas é caro, mas, né, tá aí. Tem que pagar, mas nós temos experiências onde eles são menores, né? Você pega na questão das custas judiciais, que são taxas também, o comparativo da Justiça Federal. Pode falar até da trabalhista, né, que é mais parecida com a Justiça Estadual, e do nosso TJ, e no Brasil inteiro. Eu acho tudo muito caro, né? Então, assim, é difícil falar qualquer outra coisa. Só para ilustrar, de repente, as taxas cartorárias que a doutora Rebeca está falando, os emolumentos e tudo mais, parte deles é repassado para o governo, né? E as tabelas são estaduais, né? As Sim. tabelas são estaduais, eles são obrigados a seguir as tabelas, né? É Um caso ou outro que eles não precisam seguir em função de alguma situação diferenciada, mas não é o judiciário que fixa, Carol. É o judiciário que fixa. O judiciário que fixa. Com a maior parte disso aí. E aí, quando começa a apertar o orçamento do judiciário, eles avançam em cima da receita dos cartórios e vão aumentando o percentual. Fora aquelas custas lá. É isso aí. E os cartórios, eles são as pessoas, os oficiais, tabeliães, né? Eles são responsáveis por essa receita no nome da pessoa física. Então, eles declaram o imposto de renda pessoa física em cima dos rendimentos que eles recebem dos cartórios. Isso, e aí a tabela é dada pela justiça, eles são obrigados a cumprir e eles são obrigados a pagar o imposto de renda em cima de todo o recebimento dessas taxas, desses emolumentos. O imposto de renda está no custo lá. E tem uma curiosidade ali, que eles são a única que eu conheço, pessoa física, que paga aquela contribuição para o INSS em cima da folha, né? Que é própria das empresas. Eles recolhem isso também, eles têm um cadastro diferente no INSS, eles estão em regime todo próprio, né? Uhum. Mas eles recolhem lá todos os encargos sobre a folha, eles também recolhem no CPF deles lá. Dentro do INSS é um SEI, né? É cadastro especial... Individual, alguma coisa assim. Isso. E aí eles têm esse regime tributário diferente. Não é uma atividade rentável, assim, porque eles não estão submetidos ao teto. Aí tem essa conversa também, né? Se eles têm que... o recebimento deles está limitado ao teto ou não, mas cada vez mais o judiciário avança em cima dessas receitas aí, porque compõe receita própria do judiciário isso aí. Então, sim, aumentar lá, aumenta a arrecadação. Aumenta a receita deles, Bem isso. Eu concordo plenamente aí com o doutor Augusto, doutora Carolina, e assim, e digo mais, né, a taxa ela tem aquela característica de ser para remunerar o serviço, né? É uma situação que é surreal. Não consigo identificar um serviço tão caro realizado pelo judiciário que justificaria um valor desse de taxa, né? Já tive até vontade de questionar isso, mas a gente nunca tem, assim, um cliente especial que topa esse tipo de demanda, né? Mas seria uma situação bem interessante, né? Cadê a proporcionalidade entre o serviço e o valor da taxa? Tem que ter.
mas é difícil você pensar isso em termos de custos judiciais. Eu acho que é custas máximas, pelo menos a última vez que eu vi, deve ter uns 2 anos atrás, era R$ 12.000. Não teria como você justificar que um processo chegue a custas máximas de R$ 12.000 e um outro que é exatamente igual, vamos só mudar uma situação assim, uma ação simples de dano moral. Se eu atribuo o valor da causa de 1 milhão, ou se eu atribuo o valor da causa de 50 mil, o procedimento civil, o processo civil, a tramitação do processo comum é o mesmo. Como que eu vou dizer, então, que eu consigo estipular um valor de 12 mil de custas porque o valor da causa é mais alto, se efetivamente eu não tenho uma contraprestação que seja possível mensurar isso, mas são critérios que a gente tem. Assim é nos cartórios, né? Que a gente tem cartórios grandes, bem equipados, com muitos funcionários, e a gente tem cartórios muito pequenos no interior do estado, enfim, em cidades menores, que não tem muita estrutura, e a tabela não é diferente, né? Tem isso. Pega o auto de infração aí, eu tenho assim vários aqui, é a mesma coisa, o procedimento é o mesmo, os atos judiciais são iguais, é a mesma matéria. Eu tenho um auto de infração aqui de R$30 mil e um de R$1 milhão. É um e-mail sobre o valor da causa do mesmo jeito, por exemplo, entendeu? É igual, a máquina pública funciona do mesmo jeito para todos esses dois aí. Essa é a mania de, né, é o parâmetro, né, de atribuir as custas em cima do valor da causa aí, né? Como se é uma presunção, é fato, mas toda presunção pode ser afastada, né? Dentro da legalidade. De que se o processo ele é maior, de valor maior, ele vai gerar mais demanda da máquina pública. Você pode funcionar no direito civil, tem mais prova, mas no direito tributário, geralmente não é assim, que é tudo matéria de direito, então uma hora ou outra vai ter uma prova, e assim, isso inviabiliza o acesso à justiça do cliente, assim, é difícil, hein? E para parcelar custos, por exemplo, agora é uma loucura, estou falando do nosso estado aí, na justiça estadual. Na justiça federal é tranquilo, é tudo tão barato que você nem acredita. Mas eu acho... E a justiça gratuita nos procedimentos, eu me deparo muito com isso aqui, eu acho que os colegas também, que às vezes o cliente ele opta pelo judicial em função de poder ter o direito à gratuidade da justiça, que nos cartórios não tem. Os cartórios é uma situação ou outra quando é demandado pelo juiz a gratuidade, né? Que já vem um processo com a gratuidade, o juiz dá uma sentença de averbação, um registro civil ou qualquer coisa assim, mas quando você demanda do cartório, não tem a gratuidade, você tem que pagar. Então, às vezes, as pessoas elas buscam o judiciário por causa simples, em função dessa dificuldade também do pagamento das taxas cartorárias, que não tem gratuidade. Vou anotar no meu caderno aqui, que é a primeira vez que eu vejo o judiciário ser mais barato do que o extrajudicial. Alguns casos, quando a pessoa ela é de fato beneficiária da justiça gratuita, às vezes ela opta para ir para a justiça gratuita, por exemplo, num divórcio ou alguma coisa assim, do que ir para o cartório em função das taxas e todo o resto. Então, doutora Carolina, deixa eu fazer uma pergunta. Você já viu algum cartório conceder assistência judiciária? Doutora Rebeca? Não. E doutor Augusto? Não podia. Nunca vi. Eu nunca vi. Confesso também nunca pedi. Eu já ouvi, né, de pessoas que, por exemplo, casaram sem pagar taxa em função da declaração de hipossuficiência ou alguma situação nesse sentido. Agora, a justiça gratuita de uma forma, nos procedimentos de inventário, extrajudicial de divórcio ou transferência de bens, escrituras, essas coisas, não. E essa é uma discussão importante, pensando aqui com vocês agora, porque há uma tendência, e para mim é uma tendência que vai se confirmar, desses cartórios extrajudiciais absorverem uma série de serviços que o judiciário não dá conta, mas que deveria exercer, né? Então, tem até todo um trabalho das organizações, das associações deles, de eles receberem a parte conciliatória dos processos, eles começarem a fazer. Mediação. E aí eles vão receber, né? Aí o judiciário também tem menos trabalho e mais receita, né? Porque não recebe esse trabalho, o judiciário não executa, passa o cartório, um pedaço desse dinheiro volta para o judiciário. É o melhor negócio que existe, né? Você trabalha menos e recebe mais. A economia circular. Essa discussão é importante, porque
Se o sujeito não tem condição de pagar e o serviço é público, ele tem que receber, ué, não tem essa. Mas é por aí. muito combate, né? Acho que a gente abriu uns 3 temas de discussão bem profundas aqui, que daria mais umas 3 lives, hein? Pelo Essa menos. última, então, aí, ó, da assistência judiciária, como diz Isaac, nunca pedi, de requerer assistência e bater no pé, aí, de correr atrás, É. é interessante. Aí a gente É pode abrir uma outra interessante. discussão aí só sobre É isso depois. interessante porque é aquilo que a gente vem falando aqui, se dentro do judiciário ele recebe, de fato ele atesta e ele recebe, não há justificativa para que não receba do extrajudicial. Entendeu? Por mais que a gente saiba que tenha ali, dentro dos emolumentos, a parte do cartório pela prestação de serviço em si, né? No meu entendimento, quando você se coloca aí na posição do serviço à sociedade, a gente sabe que não é a maioria, então eles deveriam cumprir isso do mesmo jeito que o judiciário tem que cumprir, quando cumpre, né? Quando a pessoa tem assistência aí. Mas isso é no plano das ideias, né? Mas tem que começar. Das teses, né? São teses, né? Que a gente pode... Tem que começar a discussão para sair essas teses e sair essas jurisprudências em algum lugar, né? Dentro de alguns temas que a gente falou aqui, dá até para já movimentar o judiciário, né? Em algum momento. Eu acho muito difícil dentro dessas teses, e aí não é problema nenhum a gente falar de forma clara, porque é algo que é real. A gente se depara com organizações, né? Toda vez que a gente traz um questionamento, na área da construção civil, a gente tem grandes construtoras que se movimentam, né? Estou falando das instâncias privadas. E aí, no serviço público não é diferente, a gente se depara aí com certeza, o tabelião aí não vai defender diferente, né? Vai defender completamente diferente do que nós estamos defendendo aqui. E aí isso acaba engessando o nosso trabalho e muitas vezes, por conta do nosso cliente ter a condição ali, a gente opta em não requerer esse direito, já que o serviço extrajudicial é para ser mais rápido e não tão moroso quanto o judiciário, né? A gente também se depara aí com essa realidade da advocacia que nos leva, talvez, a não defender determinadas teses, né? Não vamos ser hipócritas e dizer que a gente não se depara com essa situação, porque a gente também se depara com esse ponto fundamental aí de trazer essa discussão para o cliente ou não, que vai demorar o procedimento dele do mesmo jeito, se ele está optando por uma coisa mais rápida, por que a gente vai trazer essa discussão aí para dentro do caso concreto, né? Mas é isso. A gente tem uma pergunta aqui no chat, que aí eu abri aquela hora para perguntas, e aí eu acho que a gente poderia depois, se alguém tiver mais alguma coisa, a gente vai finalizando. O Carlos perguntou o seguinte: então, o que tem a dizer a respeito do valor do bem móvel, carro, moto, que é declarado para recolhimento ITCMD de acordo com o valor da tabela FIP, e a Cefaz alterar o valor colocando valor maior? Eu acho que é porque naquele momento eu falei que os valores, os bens móveis, né, eles não precisam ter a homologação, você pode fazer por valor declarado, e aí eu acho que a pergunta dele deve ter a ver com isso, né, se você faz o recolhimento em cima da tabela FIP e depois a Receita, a Secretaria da Fazenda vai e altera o valor na hora de homologar, pela avaliação sobre um valor maior. O que vocês pensam sobre isso? Não, quem vai dar o valor do bem, a tabela FIP não é uma referência, vamos dizer assim, institucional, né? Autorizada a definir a questão de mercado. No final das contas, quem vai dar o valor do bem e vai determinar o parâmetro é a Secretaria da Fazenda mesmo, é o sujeito ativo lá da relação tributária, é isso, assim. O problema é quando há uma discrepância muito grande com relação a isso, né? Mas isso aí não tem jeito. Não tem jeito e eles têm o valor mesmo. Quando a gente faz o inventário no judicial, nos processos judiciais, inerentemente vai passar tudo pela Secretaria da Fazenda e às vezes até o juiz ele já se esbarra ali com a tabela FIP e pede para você mostrar outras avaliações para comparar e fazer uma média. Quando você faz no extrajudicial, você tem a possibilidade de fazer por autodeclaração e normalmente a Secretaria da Fazenda não se envolve quando você faz pela tabela FIP. E aí, se você tiver eventual problema, eu nunca vi,
É lá no Detran, com outra na hora da transferência, de venda e tal. Mas eu nunca vi problema quando ele é feito por autodeclaração em cima da tabela FIP. Assim, no meu dia a dia, né? Eu não sei se alguém já teve esse tipo de conflito de valores. Doutor Carlos, é exatamente esse o problema. Quando a Receita fixa a base de cálculo sem nenhum parâmetro. É claro que a partir do momento em que a Receita fixa o valor, abre-se a possibilidade de contraditório. E, inclusive, que você questione o valor, dizendo, olha, esse valor ele não é razoável, não é proporcional. A gente, via de regra, utiliza a FIP como um parâmetro de mercado, para dizer que o valor que eu dei àquele bem está dentro do valor de mercado e, portanto, declarei de maneira correta. O doutor Augusto bem posicionou que pode ou não ser aceito esse valor. Se o valor estiver efetivamente em desconformidade daquilo que você acha que é o mercado, não necessariamente FIP, eu tenho outras tabelas, enfim, o valor de mercado mesmo, cabe, obviamente, a você questionar essa base de cálculo e mostrar e provar efetivamente para a Receita que a base de cálculo que você estimou ela está correta e a base de cálculo que foi apurada pela Receita está incorreta. Sempre, obviamente, com contraditório e a possibilidade de defesa ampla nesses aspectos. A FIP é utilizada como regra de padrão de mercado. Isso também acontece nas questões envolvendo os outros bens. Às vezes você não falo só de carro e moto, mas eu posso falar de um bem imóvel em que eu vou estimar o valor de um bem para fins de uma compra e venda no valor X. E quando, na verdade, esse valor é muito superior. As pessoas fazem, às vezes, para dizer o seguinte, olha, eu quero pagar menos, vamos botar um pouquinho a menos, vamos ver se passa. É igual aquela da história do para-choque do caminhão, né? Vamos botar um valor um pouquinho menor para ver se passa. Para ver se passa, tinha que estar no para-choque do caminhão. É a mesma coisa da situação aqui da tabela FIP, né? Porque a tabela FIP é o mercado. Eu já me deparei na prática, no judiciário, com situações em que foi necessário juntar no processo várias avaliações no caso de bem móvel, tá? Vários anúncios de sites de venda com valores de carros próximos, assim, carro marca tal, modelo tal, ano tal, em tal estado, né? Em tal localidade, tal valor, vendido o anúncio, tal valor, tal valor. Aí vários anúncios, assim, 4, 5 anúncios, e a juíza fazer uma média ponderada desses valores e ignorar a tabela FIP, porque a tabela FIP não é um parâmetro real que necessariamente ela tenha que usar, entendeu? Essa questão só respondidos, né? Doutor Augusto, perdão, pode falar. Só para lançar um problema aí que tem, essa questão das tabelas, dos preços de referência, das bases de cálculo, né? É a tabela de base de cálculo lá do IPTU e do TBI, né? Tem esse problema também, Nossa, que tem uma distância. Porque, assim, eu acho, tem isso, mas porque quando você considera... Porque do IPTU tem lá o valor venal, tem uma tabela que vem há muito tempo, que o município vem atualizando no decorrer dos anos, com calma. Mas quando o município vem e desconsidera o valor de uma transação, para dizer que o ITBI ele tem que ter uma base de cálculo maior, que você vendeu um imóvel barato, por exemplo, eu tenho muita restrição em aceitar isso aí, porque é o valor do negócio, da transferência da propriedade. Se eu vendi a menor ou a maior, é outra história. Tem que provar que eu vendi a maior, né? Mas esse problema existe aí também, só para pegar esse gancho. Carlos, respondemos a sua pergunta. Não sei se respondemos a contento, mas vamos lá. Acho que a gente pode ir encerrando, gente. Nós já estamos aqui 8h35. Não é isso o horário? Que meu relógio que está adiantado, deixa eu ver. É 8h34. E aí, o Carlos falou que sim, respondemos a pergunta dele. Eu queria novamente agradecer ao Dr. Isaac por aceitar o nosso desafio aqui dessa conversa, ao Dr. Augusto pela disponibilidade de participar aqui com a gente, trazer também todo o conteúdo que ele
que ele tem aí os 2 nomes que a gente já conhece há algum tempo e admira muito. Muito obrigado por vocês estarem presentes aqui com a gente hoje. Obrigada, doutora Rebeca, por estar presente também em nome da comissão. E eu queria abrir para vocês darem um recado, tchau, enfim, o que vocês quiserem falar, redes sociais, telefone, o que vocês quiserem. Eu que tenho a agradecer, né? Porque, assim, é sempre um prazer estar junto dessa comissão. Não é a primeira vez que a gente faz essas parcerias, a nossa comissão tributária aqui da Serra, junto com a comissão de vocês. E é um enorme prazer ter vocês, assim, sempre do lado e trabalhando junto aqui na Serra. E esse prazer e essa alegria ainda se completou hoje com a presença do doutor Augusto, a quem eu não via tinha bastante tempo. Assim, a gente sabe do trabalho que eles vêm desenvolvendo lá na Comissão de Tributário, assim, um trabalho maravilhoso, e dizer que, assim, estamos aqui também, doutor Augusto, de portas abertas, para a gente trocar uma parceria, uma ideia aí entre as comissões estaduais e aqui a municipal, e é sempre um grande prazer poder falar do lado de um contemporâneo como o doutor Augusto, né? Assim, estou realmente lisonjeado, muito, muito feliz mesmo. Pô, que isso. Eu só queria dizer, assim, que eu sou mais novo que o Isaac, tá? Nem tanto. Poxa, eu que agradeço o convite aí da Carol. Então, a gente sempre teve uma conversa boa, né? O pessoal não sabe, mas Carol é formada em contabilidade também, já trabalhou com outras coisas. Isso aí pega aquele que você falou, né, Isaac, no começo, não só dentro do direito, mas da advocacia como um todo, você tem experiência de outras áreas, isso agrega muito. Então, a Carol sempre teve uma percepção do nosso trabalho mesmo, diferente. E eu queria agradecer por ela ter lembrado de mim quando pensou nisso aí, né? Obrigada. Nesse evento. Queria agradecer a toda a subseção, a figura do seu presidente, né, do Ítalo, agradecer a Rebeca aí pela paciência, e dizer que aqui em Vila Velha, né, meu sócio é o presidente, mas a gente não tem uma comissão de direito tributário como vocês têm aí, por conta das questões, assim, não tem, assim, e tá difícil, né? Mas, assim, até porque a gente faz muita coisa, mas eu estou à disposição de vocês aí para convergir no que tiver interesse. Eu acho que a gente precisa se unir mais mesmo, tem muita coisa, Vila Velha e Serra tem muita coisa parecida, assim, até de interesses municipais, né, da comunidade mesmo, a gente gravita em torno de Vitória, a gente pode desenvolver coisas parecidas e eu estou à disposição aí para conversar do que vocês quiserem, independente da comissão lá da seccional, que tem um movimento próprio, eu ou Augusto está à disposição aí, porque tudo que vai levar, o que vai discutir, né, no que tange a minha área de competência, que é o direito tributário, a qualificação profissional da nossa classe aí, que é o que a Rebeca falou, né? Tá todo mundo organizado, e a OAB é para isso aí, para a gente se organizar. Tudo que a gente puder contribuir com o crescimento da nossa classe aí, e essa produção de conteúdo, que agora ficou mais fácil, né? Com a possibilidade da gente encurtar as distâncias pelo online, eu estou à disposição, assim. Então, topo o que vocês quiserem, vocês só me acionarem, se tiver precisar de criar coisa também, porque criar é com a gente mesmo. Então, estou à sua disposição aí, Isaac, Carol e Rebeca. Obrigada. Então, e é isso. Eu agradeço e o que tiver para ver, vocês contem comigo. Muito obrigada. Rebeca, quer falar alguma Gente, coisa? então Fechar? é isso. Não, só vou dizer aqui para todos, para a gente não se delongar muito, mas eu vou agradecer em nome da comissão, né, em especial aí da comissão, e em nome da doutora Daniele, que é a nossa presidente, que está nos acompanhando aqui também online, pela disposição do doutor Isaac, mais uma vez, do doutor Augusto, e também da Carol, né, que é membro integrante, mas sempre vem sendo muito participativa, né, em todos os trabalhos que a gente tenta fazer, e sempre busca, né, que agrega valor à nossa comissão, porque sempre busca trazer isso de uma forma não maçante, mais diferenciada, fazendo essa integração com outros colegas aí de outras subseções, né, ou dando ideias que a gente possa trabalhar em uma forma diferenciada, ao invés de palestra, mesa redonda, de forma que as pessoas possam, de fato, se sentir participantes. E aí, quem está nos assistindo aí, agradecer pela paciência, pelo tempo que esteve aqui conosco, convidar para que possam participar das nossas reuniões, né, que acontecem mensalmente. Agora, nós vamos voltar aí para o regime, pelo menos nas próximas 2 semanas, aí para 100% online,
depois nós vamos ver como é que vai ficar, mas de toda forma, a gente deixa aqui o convite para que você conheça um pouco mais da Comissão de Direito Notarial e Registral, que inclusive esse ano está integrada com a Comissão de Direito Imobiliário. E se tiver qualquer dúvida, pode seguir as nossas redes sociais aí, né, que é fácil descobrir, é notarial.registral.imobiliário, você já vai encontrar aí a rede social da nossa comissão. Gente, é isso, muito obrigada e até a próxima. Até então, né? Boa noite a todos. Até a próxima. Gente, tchau, tchau. Obrigado.